Quando um médico diz que nunca viu nada tão cruel e ele já esteve na Síria, no Congo e no Sudão, talvez a gente devesse parar tudo e ouvir. Hoje a gente traz relatos reais, sabe, de profissionais que estiveram lá, dentro dos hospitais de Gaza. Eles não estão falando de guerra, é outra coisa. Eles falam de extermínio. E o mundo, bom, parece que tá fingindo que é tudo normal. Hoje é terça-feira, 22 de julho, e esta é a nossa terceira edição do dia. O foco aqui é bem direto. Denunciar o colapso que parece deliberado do sistema de saúde em Gaza. Um colapso usado como instrumento de extermínio da população palestina. Olha, desde outubro de 2023 o cenário é aterrador. Bombardeios sem parar. E não é que os hospitais são atingidos por acidente, né? Não. Os relatos indicam que são alvos diretos, metódicos, sabe? Uma coisa planejada. Exato. Ambulâncias metralhadas. E a gente está falando de mais de 1.500 profissionais de saúde palestinos mortos. 1.500. É um número absurdo. E tem o bloqueio também, né? Impede a chegada de equipamento vital ou paralisa o que já existe por falta de combustível, por exemplo. E esses profissionais são tratados como ameaça militar. Recebem mensagens de intimidação. Teve um enfermeiro que disse: curar virou crime, somos os novos inimigos públicos. É pesado. É muito pesado. E o que torna isso ainda mais chocante, talvez, é a perspectiva de organizações como a Médicos Sem Fronteiras, a MSF. Eles têm, meio século de experiência nos piores conflitos do mundo. E eles afirmam, com todas as letras, que nunca viram tamanha crueldade. Nunca viram, nossa! Eles descrevem essa destruição sistemática de hospitais-chave como Al-Shifa e a paralisação forçada de incubadoras, máquinas de hemodiálise, coisas vitais. Mesmo avisando onde estão? Mesmo com as localizações informadas previamente. Comboios e equipes são atacados. 12 membros da própria MSF morreram nesses ataques. Isso sinaliza uma tática que vai muito além do conflito que a gente costuma ver. É fundamental repetir isso. Não são exageros. São depoimentos registrados, são relatos médicos. Não são militantes, não são influencers, são profissionais cercados por corpos e silêncio. E dentro do que sobrou dos hospitais, o cenário é difícil até descrever. Equipes tentando reerguer salas de emergência destruídas, sabe? Literalmente com as próprias mãos. Sim, reconstruindo do nada. Imagina, tem só um tomógrafo funcionando em Gaza inteira, no Hospital Mamandani. Para levar um paciente para lá é uma missão de altíssimo risco. Com certeza. E a falta do básico, né? Total. Falta aparelho de pressão, curativo, seringa, luva, coisas mínimas. Mais de 80% dos medicamentos essenciais simplesmente não existem mais. Geradores queimando plástico para funcionar, soltando fumaça tóxica lá dentro. Paciente entubado no chão, sem oxigênio suficiente. É nesse cenário de colapso total que a gente vê uma ética e uma resiliência humana que são quase inacreditáveis, né? Teve uma médica voluntária estrangeira que ela disse absolutamente impressionada com os enfermeiros daqui. Eles fazem tudo acontecer. Nossa. E um médico no Hospital Nasser falou algo parecido. Mesmo sem estrutura, a gente faz o possível. Essas equipes chegam ao ponto de comer uma vez por dia. Uma refeição, para priorizar o pouco que tem para os pacientes. E fazem isso sendo atacados constantemente. A MSF, de novo, reportou mais de 50 ataques diretos às suas estruturas. Hospitais, ambulâncias, clínicas. Sim, e a denúncia deles é muito clara, muito categórica. Hospitais não são danos colaterais, são alvos deliberados. Não deixam margem para dúvida. E essa destruição toda tem consequências sanitárias brutais, imediatas. Exato. O ar cheio de poeira, de fuligem dos escombros, isso está causando surto de doença, candidíase severa em bebês. Abscessos por toda parte, faringite, infecção pulmonar se espalhando. E as feridas? As feridas não fecham. Ossos quebrados não consolidam. Falta nutriente básico no corpo das pessoas. A desnutrição virou uma sentença de morte lenta, como eles descrevem. A gente ouviu relatos de médicos tendo que improvisar de um jeito impensável.
sem vacina, sem antibiótico adequado, sem analgésico para criança ferida. É desumano. Um médico descreveu ter que medir a pressão de bebês usando só os dedos, porque não tem aparelho. Uma enfermeira voluntária dos Estados Unidos, ela desabafou. Disse, eu me sinto culpada pelo que meu governo está fazendo. Vim aqui como forma de resistir. Que forte isso. E outro profissional resumiu o espírito da coisa. A gente continua de pé porque não tem outra opção. Estamos cuidando enquanto somos bombardeados. Essa obstinação, sabe? Essa teimosia em salvar vidas no meio do horror, isso é mais do que resistência. É uma denúncia viva. Numa terra onde curar virou crime, o ato de permanecer curando é o gesto mais radical que existe. E é por isso que o nome de Hussam Abu Safia, que é o último médico que ficou de pé num dos hospitais, não é só um nome, é um grito. A gente vinha falando da situação, né, dos hospitais em Gaza, que já é dramática. Sim, bastante. Mas, olha, as fontes que a gente analisou trazem outra coisa. É igualmente terrível, sabe? O uso da fome, da sede, como arma mesmo. É como uma ferramenta de guerra. Exato. E descrevem como algo perverso que atinge mulheres, crianças, de um jeito particularmente cruel. A narrativa meio que desloca, né? Muda o eixo. Isso. Sai do colapso do hospital, que é mais visível, talvez, para essa política de morte do dia a dia. O que chamam de necropolítica, né? Exatamente. A gestão da vida e da morte. E o que essa documentação sugere, assim, com força, é que isso não é um efeito colateral indesejado, sabe? Não é acidente. Não. Parece uma estratégia deliberada. Privar de comida, de água, combustível, o essencial, né? Vira um controle. Um controle total sobre quem vive e quem morre ali. Isso. Um controle absoluto. Esse colapso todo que a gente vê, não só na saúde, mas no acesso à comida, à água potável, as fontes chegam a descrever como um projeto. Nossa, projeto. Que palavra forte. É. Um projeto para tornar a vida ali insustentável. É a gestão da morte mesmo, em larga escala. E os efeitos dessa fome forçada, que os materiais detalham, são, assim, devastadores. Vão muito além de só perder peso, né? Muito além. Os médicos relatam corpos tão fracos que ossos quebrados simplesmente não se regeneram. Não conseguem calcificar. E feridas abertas não cicatrizam. Falta o básico, né? Proteína, essas coisas. Exato. O sistema imunológico, ele simplesmente desaba. E a pessoa fica vulnerável a qualquer infecção, né? Coisas que um corpo mais forte combateria. Com certeza, uma deterioração física muito, muito profunda. E nas crianças? O cenário que descrevem é, nossa, particularmente horrível. É desolador. Tem relatos bem consistentes do confisco de coisas essenciais, tipo fórmula infantil, leite em pó para bebê. Confiscam isso? Sim, nas fronteiras, nos pontos de ajuda. E aí você tem mães muito desnutridas sem conseguir amamentar. Que desespero. Total. Elas chegam a misturar água contaminada, que é a única que tem, com lentilha triturada, para tentar alimentar os bebês. Meu Deus. Água contaminada com lentilha. É o que tem. E isso, segundo os profissionais de saúde que estão lá, está causando um aumento, assim, alarmante de candidíase oral nos bebês. O famoso sapinho? Isso. Infecção na boca. Além de diarreia grave, claro. E tem mais. A falta de água e sabão causa abscessos nos seios das mães, que tentam amamentar. É muito doloroso. Que sofrimento. E o pior do horror. Crianças sendo mortas alvejadas mesmo, quando tentam buscar comida ou água para a família. No meio dos escombros. É inacreditável. E a água? Esse é outro capítulo, né? Completamente. As fontes falam numa média de, 5 litros por pessoa por dia? Mal chega a isso. E é para tudo, né? Beber, cozinhar, tomar banho, lavar roupa. 5 litros para tudo. É quase nada. Impossível viver assim. É irrisório. E o problema ainda piora porque a água potável lá vem muito de usina de dessalinização. Que precisa de combustível para funcionar, claro. Exato. E o combustível também é retido no cerco. Então, sem combustível... As usinas param, fica sem água potável. Exatamente. E o impacto na higiene é brutal, especialmente para mulheres. Imagino. Higiene menstrual. Pois é.
Mulheres tendo que lavar e reutilizar panos improvisados, sabe? Com essa água mínima e quase sempre contaminada. E o resultado que os médicos relatam é uma explosão de infecções ginecológicas. Graves, dolorosas. É uma humilhação em cima da outra. E a humilhação cotidiana. Tem um relato que marca muito, de uma mãe implorando para não jogarem fora a fralda suja do filho. Suja de fezes secas. Por quê? Porque ela não tinha nenhuma outra. Absolutamente nenhuma. Que cena. E os profissionais de saúde descrevem aquela angústia, né? A impotência de ver criança morrendo de fome na sua frente e não poder fazer nada. Sem ter o que dar. Sem recursos. É nesse cenário, nesse desespero total, que vem aquelas declarações fortíssimas, como a dos Médicos Sem Fronteiras. O que eles disseram? Algo como: isso envergonha a história da humanidade. E são muito diretos. Não existe nenhuma justificativa para negar leite a um bebê. Nenhuma mesmo. Negação de coisas vitais. Não é só uma tática. É um ataque direto à própria ideia de humanidade, ao que nos faz humanos. É um quadro realmente desolador que emerge dessa edição das fontes. A gente já volta. Oi, pessoal, estamos de volta. Nessa parte da nossa edição, a gente continua olhando para a violência contra os profissionais de saúde em Gaza, só que agora por um ângulo diferente e bem preocupante. É a criminalização da própria medicina lá. Exato. A questão que as fontes levantam é que, olha, os médicos, enfermeiros, todo o pessoal da saúde, eles não estão sendo só vítimas, tipo, colaterais do conflito. Não mesmo. Há relatos bem fortes de que eles são tratados como inimigos de guerra mesmo. Inimigos? Como assim? Presos, ameaçados, alguns desaparecem, sabe? E o próprio ato de tentar ajudar, de cuidar das pessoas, isso está sendo visto como algo ilegal. Entendi. Quer dizer, a gente sai um pouco daquela discussão, que já é terrível, né, da falta de estrutura dos hospitais destruídos, Que a gente já falou. para entrar numa coisa que parece mais institucionalizada. Uma repressão simbólica até, contra a ideia de que a medicina possa existir ali. Exatamente, é um ataque à profissão em si. E tem um relato bem forte que a gente viu da Renata Reis, dos Médicos Sem Fronteiras, né? Ela diz assim, olha: as instalações de saúde não estão sendo atingidas por acidente. Os ataques são sistemáticos e indiscriminados. A MSF, que é a organização dela, chegou a documentar mais de 50 ataques a estruturas ligadas a eles. 50. Isso sugere um padrão, né? O que mais a gente sabe sobre quem são esses alvos? Então, os relatos indicam que não são só os prédios, né? O foco parece ser nas pessoas mesmo, nos profissionais. Os números que circulam são, assim, chocantes. Fontes diferentes falam em mais de 1.500 trabalhadores de saúde palestinos mortos só nos últimos 2 anos. 1.500. E tem informações de pelo menos 350 presos, muitos sem nem acusação formal, sabe? E outros que simplesmente desapareceram. Fora o bloqueio para médico estrangeiro entrar e o confisco constante de material. Mirar no profissional é como mirar no coração do cuidado, né? E essa criminalização, ela aparece em casos específicos, como o do Dr. Hussam Abu Safia. Ele ficou conhecido como o último doutor de pé em algumas áreas, né? A prisão dele enquanto ele estava trabalhando no Hospital Nasser virou meio que um símbolo disso tudo. A gente viu que a detenção dele e de outros colegas gerou protestos lá fora, com um apelo bem claro. Eles foram presos por fazerem o trabalho deles, por serem médicos. E as formas de intimidação são bem diretas, segundo os relatos. Uma coisa que chocou muito foi o pessoal do Hospital Nasser receber mensagens de texto supostamente do exército israelense no celular pessoal. No celular pessoal? Sim, dizendo que se não se entregassem, iam ser considerados inimigos combatentes. Imagina a pressão. É uma vigilância constante, uma intimidação que vai muito além do risco normal de uma guerra, né? Nossa, e isso se soma à falta de material básico que você mencionou? Tem descrição de confisco de coisa vital, tipo antibiótico, anestésico... Fórmula infantil para bebê, gase cirúrgica. Gase? Mas por quê? Alegam o quê? Alegam questões de segurança. Um voluntário internacional contou, segundo uma das fontes que a gente leu,
que se parecer que você trouxe algo que possa ser usado para tratar ferido, eles pegam. Quer dizer, impede o básico do básico. Isso é? É uma violação clara do direito internacional humanitário. Isso é o que as organizações e os analistas apontam. Essa lei existe justamente para proteger médico, hospital, ambulância, garantir que possam trabalhar. A posição da MSF, por exemplo, é muito firme nisso. Todo mundo sabe onde ficam os hospitais. Não dá para dizer que foi sem querer, né? Não tem como alegar desconhecimento. Exato. Então, para eles, não é dano colateral, é uma tática deliberada mesmo. Tem relato até de bombardeio em alojamento de médico onde eles descansavam. A MSF chega a dizer que é um ataque à própria ideia de humanidade. É muito forte. É desolador pensar nisso. E como esses profissionais reagem? O que eles sentem? As fontes falam disso. Falam. É uma mistura, sabe? Tem a culpa, a tristeza de não conseguir proteger os pacientes como eles queriam, mas também tem uma dignidade e uma resistência muito grande. Uma frase que marcou de um médico local foi: a gente está sendo assassinado por tentar salvar vidas. Pesado. Muito. E outra complementa: a gente continua porque parar seria aceitar a barbárie. É um senso de dever muito forte. E ao mesmo tempo as fontes apontam para um certo silêncio internacional, ou pelo menos uma resposta que muitos consideram tímida, né, sobre essa situação específica dos médicos. Pois é, e aí você vê o contraste, esse silêncio de fora e a recusa desses profissionais lá dentro em se calar. Os estrangeiros que conseguem entrar mesmo com risco denunciam. A gente vê ecos de protestos com frases tipo médicos contra o genocídio, gente falando da cumplicidade do silêncio depois de tanto tempo de conflito assim intenso. A medicina ali em Gaza parece que virou mais que medicina, né? Virou uma trincheira ética. Para a gente ir caminhando para o final desta edição, é impossível não expandir um pouco o olhar, né? O que as fontes que a gente analisou descrevem lá em Gaza parece que transcende a tragédia local, aponta para algo maior, eu diria. Exatamente. As fontes, especialmente esses relatos mais diretos de médicos como o Dr. Tariq Loubani ou de organizações como os Médicos Sem Fronteiras, elas sugerem, sim, uma interpretação geopolítica bem mais sombria. Sombria como? Bom, Gaza, que já era descrita, né, muitas vezes como uma prisão a céu aberto, agora evoca, segundo essas fontes que a gente leu, a imagem de um campo de concentração contemporâneo. Nossa, campo de concentração é um termo muito forte. É fortíssimo. E, assim, as fontes não usam isso de forma leviana, sabe? Tem um ex-primeiro-ministro israelense que é citado nos materiais que teria dito, e eu cito: se não há direito de saída, é um campo de concentração. Direto assim? Direto. E mesmo a ideia de uma cidade humanitária em Rafah, que também está mencionada nos documentos, é vista por alguns observadores que são citados ali como um passo para institucionalizar esse confinamento, quase como um projeto, assim, de controle mesmo. É uma perspectiva bem perturbadora que essas fontes trazem. E elas sugerem que as implicações disso podem ir além da própria região, que pode afetar outros lugares. Sim, essa é uma preocupação central que aparece nos relatos. O Dr. Loubani, por exemplo, ele faz um alerta muito contundente. Ele diz que a Palestina é o centro da história do nosso tempo. O que acontece aqui será um modelo para outros horrores. Um modelo. A análise que emerge desses documentos é que esse modelo de confinamento total, sabe, sob vigilância constante, a normalização da fome, da morte infantil, a criminalização da saúde pública, tudo isso corre o risco de virar um paradigma. Um jeito aceitável globalmente para lidar com crises futuras ou com populações que sejam consideradas, sei lá, indesejáveis. Isso me leva a outro ponto que as fontes levantam, né? Especialmente os Médicos Sem Fronteiras. A questão da ajuda humanitária. Eles estão dizendo que ela virou uma espécie de armadilha. Como assim? Pois é uma denúncia muito forte que eles fazem. A percepção do MSF, baseada no que eles veem lá, é que a ajuda estaria sendo usada não só para aliviar o sofrimento, mas para, e aqui eu uso as palavras deles, confinar e humilhar. Confinar e humilhar. Exato. Acaba virando uma ferramenta de opressão, eles dizem. A criação dessas zonas humanitárias controladas, nessa ótica, seria uma distorção completa do propósito original do socorro, entende? Entendo. Uma inversão total. Total. E o impacto mais devastador disso, segundo os relatos médicos que a gente acessou, recai sobre as crianças. Aquela sigla que apareceu, WCNSF. Sim, eu vi.
Criança ferida sem família sobrevivente. Isso, infelizmente, virou rotina nos hospitais, segundo eles. É uma desumanização documentada, sabe? Com histórias de crianças queimadas, baleadas, completamente sozinhas. É muito pesado. Diante de um quadro desses que as fontes descrevem com tantos detalhes, como é que elas retratam a reação internacional? Olha, as fontes reportam uma percepção muito forte de silêncio e, para muitos, de cumplicidade. Os Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, baseados no que as equipes deles testemunham todo dia no terreno. Eles chegam a afirmar que a discussão sobre genocídio deixou de ser uma alegação para se tornar para eles uma constatação. O silêncio internacional é interpretado por muitos analistas, por trabalhadores humanitários citados, como um consentimento tácito, sabe? Um silêncio que consente. É terrível pensar assim. Então, perante essa visão tão pessimista que as fontes trazem, existe alguma luz? Alguma saída que elas apontam? Olha, a única resposta que ecoa, assim, consistentemente vinda de quem está lá, vivenciando a situação, como o pessoal do MSF, e em falas como a da Renata Reis, que também é citada nos materiais, a única resposta é a solidariedade. Solidariedade. Reforça-se muito a ideia de que a matéria da qual somos feitos é a solidariedade humana. É apresentado quase como um apelo desesperado contra essa desumanização total, sabe? Um chamado para a gente manter a ética fundamental de ajudar quem está sofrendo, não importa quem seja, não importa de que lado esteja. É a afirmação da nossa humanidade compartilhada como o último recurso mesmo. O nome disso não é conflito, é limpeza étnica. E a única dúvida é: por quanto tempo vão continuar chamando isso de defesa legítima? Se você quer continuar acompanhando essa cobertura sem filtro, com coragem e compromisso com os direitos humanos, se inscreve no canal e compartilha essa edição, porque calar agora é conivência. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos estão na descrição, tá bom? Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, meio-dia e 17 horas. E aos sábados, ao meio-dia. Um abraço e até a próxima.